A galera do primeiro ano, né, retornando aí, vamos trabalhar agora um pouco sobre o mundo Inca, é o povo aqui da Cordilheira dos Andes, né, fechando o ciclo, né, de maias, astecas e incas, né. E como eu disse a vocês, na semana próxima, na terça-feira, nós trabalharemos o índio brasileiro, o índio norte-americano, e eu vou associar a política indígena à questão do índio brasileiro, encerrando assim o nosso caderno, né, encerrando a nossa discussãozinha aí sobre a questão indígena, que é pertinente ao primeiro ano. Galera, vamos trabalhar então os pré-colombianos incas agora, né? Então, quando nós trabalhamos a questão inca, precisa lembrar que é um povo que viveu na região hoje, onde você tem o Peru, Bolívia, Chile, norte da Argentina, viveram no alto da cordilheira, ou seja, um povo que viveu na montanha da Cordilheira dos Andes, né? Que teria ocupado a região, né, a partir do ano de 1200, né? Galera, lembrar que eles não são o primeiro povo da região. Eles acabam ocupando, se integrando aos povos que já viviam antes do mundo Inca ali, incorporando algumas culturas, como a cultura Chavin, que já existia entre os séculos 9 e 2 a.C., ou seja, muito antes da ocupação inca, muito antes da formação da civilização inca naquela região, né? Essa civilização Chavin, que eu falei para vocês, era uma civilização amazônica, né? Da Amazônia fora do Brasil, território amazônico não brasileiro, né? E, de certa maneira, com a decadência, né, dessa civilização, predominaram grupos que foram vivendo na região, né, e que, a partir do século VI, fizeram florescer uma cultura ali. Os grupos que viveram ali, antes do mundo Inca se formar, eram o Império Tiahuanaco, né, que estava na região da Bolívia, o Império Huari, que estava na região hoje do Cusco, que hoje guarda a cidade de Machu Picchu, e o Império Timú, que estava no norte do Peru. Então, nós temos basicamente a região boliviana e peruana como centro de 3 civilizações, a Tiahuanaco, a Huari e a Timú, que depois, pela unificação e pela formação de um grande império inca a partir do século XII, elas vão se construir como mundo inca junto com essa ocupação que ocorre ali. Galera, é muito interessante você pensar que esses caras estão vivendo no alto da cordilheira, muitos vindos da floresta, do sopé da cordilheira, que é a floresta amazônica que existe ali, e lembrando, né, que a água dessa cordilheira é o que forma a bacia do Rio Amazonas que nós conhecemos hoje ali. Então, eles estão no alto da onde nasce o Rio Amazonas, no alto da cordilheira, na região do Peru, um pouco, né, dessa população na região da Bolívia, né, na cordilheira boliviana, vamos colocar assim. E, olhando para o mapa, você percebe que eles vêm aqui entre Argentina e Chile, passando por Tucumã, na Argentina, chegando a Tiahuanaco, região boliviana, o Cusco, no Peru, a região Chavin, também aqui na região peruana, e até a cidade de Quito, no Equador. Toda essa região era parte do Império Maia, a partir do século XII, e que teve civilizações anteriores que viviam nessa região e que foram unificadas e controladas por esse mundo Maia que vai surgir ali. Bom, basicamente, né, esse mundo Inca, perdão, falei Maia, mundo Inca, né? Esse mundo Inca se estendeu por quase 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, teve uma população entre 3 milhões e 7 milhões que nós calculamos mais ou menos aí, e até 1532, com a chegada espanhola, né, os espanhóis se assustaram com alto grau de desenvolvimento arquitetônico, com alto grau de desenvolvimento, né, da sociedade como um todo ali. Galera, a dominação espanhola, que vai acontecer no século XVI, com a chegada de um cara chamado Francisco Pizarro, que subiu a cordilheira e vai dominar esse mundo inca, né, ele acabou mantendo, apesar de toda a dominação espanhola, manteve 2 características básicas, né, que nós falamos uma já em aula: o sistema de mita, o trabalho compulsório temporário que o índio era submetido, que era de origem inca e foi copiado pelos espanhóis, a mita, e a língua falada até hoje, né, na região do Peru, que é o Quichua, que é uma das línguas incas que permanecem como língua oficial do Peru.
O Peru é um país interessante porque ele fala o espanhol e ele fala diversos dialetos indígenas. Esse Quechua é uma das origens da língua inca naquela região. Os incas se autodenominavam como filhos do Deus Sol, acreditavam no Deus Sol, que para eles era Inti, e que o governante inca, que é chamado, o imperador inca chamado de Inca ou Sapa Inca, era um ancestral, era um descendente, perdão, do ancestral Deus Sol. Então, os incas acreditavam que o seu imperador, o Inca ou Sapa Inca, descendia do Deus Sol e tinha o Deus Sol como seu grande ancestral naquele momento ali. Por isso, os filhos do Sol, por isso a designação de pertencerem ao Deus Sol ali. É uma civilização economicamente interessante, por quê? Porque a área do território Inca é uma área de montanhas. São uma formação rochosa muito recente, segundo a geologia, né? E é uma área difícil de plantar devido à inclinação do solo. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um sistema de degraus, né? Um sistema que você cria, né? Os degraus dentro da montanha, que é um sistema muito usado na agricultura para evitar a erosão. A gente chama de terraceamento, né? Que a gente usa o termo terraceamento. E utilizavam canais de água, da água que descia da cordilheira, do descongelamento da cordilheira, para irrigar aquilo ali, e usavam as fezes de pássaro, chamadas de guano, como fertilizante. Então, eles criaram patamares dentro da cordilheira, como vocês estão vendo, a cidade de Machu Picchu, toda feita em patamares, degraus, ou seja, terraços. Plantavam nesses terraços, levavam a água através de sistemas, né, de transição de água do alto da montanha para baixo e usavam as fezes de pássaro para adubar essa terra. Primitivamente, basicamente, a terra era uma propriedade coletiva, pertencia a todos os incas, né? Com o passar do tempo, a gente observa que a terra foi dividida na terra camponesa, na terra do Inca, que era o imperador, na terra do Deus Sol. Então, os incas acabavam trabalhando na sua terra, que era a terra camponesa, trabalhavam para o imperador em sistema de mita, trabalho compulsório temporário, novamente, para o imperador em alguns momentos do ano, em épocas do ano, e trabalhavam na terra do Deus Sol também em sistema de mita, em alguns períodos do ano. Né? Por isso, um trabalho compulsório, obrigatório, mas temporário. Né? Uma coisa que é legal, quem liderava essas terras durante os períodos de crise, de guerras, tal, era um curaca, que é uma espécie de patriarca local, o líder de uma tribo. Então, acima de todos está o imperador, o Inca, e os curacas, que eram líderes tribais, patriarcas de famílias que cuidavam da terra, administravam a terra em nome do império, em nome da sociedade ali. Bom, quando os incas dominaram definitivamente a região durante o século XII, eles acabaram dominando as populações que existiam anteriormente ali, que nós citamos, né? E, de certa maneira, as terras passaram a ficar na mão do Estado, né? E aí, cultivadas por grupos que eram os Ailú, que eram grupos familiares, que trabalhavam na terra, e você tinha esse trabalho compulsório, tinha essa obrigação de trabalhar para o Estado, que era a mita. Então, você levantava pirâmides, você construía canais, você fazia os terraços, você fazia obras públicas, trabalhando em alguns períodos do ano para o Estado e fiscalizado, né, esse trabalho pelo próprio imperador, pelos seus guerreiros e pelos Ailus, que eram os líderes que controlavam, né, a terra em várias regiões, como se fossem líderes tribais do mundo Inca ali. Bom, o que acontecia? Claro que parte da produção camponesa era para a sua sobrevivência, parte da produção era para guardar para períodos de crise. Nas terras do Estado, o trabalho era feito para acumular produção para o imperador, e nas terras do Deus Sol, a mesma coisa. Então, essa divisão em terras do Deus Sol, terras do imperador e terras dos camponeses, dá a ideia de que o camponês abandonava sua terra em alguns períodos do ano para prestar serviço obrigatório ou na terra do imperador ou na própria terra do Deus Sol. Ok? Bom, politicamente, vamos pensar numa coisa aqui, né?
Nós tínhamos os grupos familiares, os Ailus, e tínhamos o líder desse grupo, que é o Curaca, o homem mais velho, o descendente da formação daquele grupo ali, em que era organizada a sociedade inca, né? Essa sociedade tinha, como eu falei para vocês, acima de tudo, a figura do imperador. O imperador controlava a religião e o militarismo, então era um governo teocrático, militarista também, como era o mundo asteca, e tinha o controle de todo o altiplano da Cordilheira dos Andes, né? A região onde estavam localizados ali. Abaixo do imperador, a nobreza, os funcionários públicos, né? Os curacas, que eram os líderes familiares ali, né? Que tinham poder dentro das famílias. Vinham aí depois médicos, artistas, militares, contabilistas, né? E na base da pirâmide o camponês e o escravo. Escravo de guerra, o camponês no trabalho de mita, que é quase uma servidão para o império, e eles viviam numa sociedade com uma certa hierarquia social, né? Fortemente militarizada e fortemente num regime teocrático, onde o imperador representa o quê? O descendente direto do deus Sol, de Inti, né? Bom, como é que o império foi dividido? Para poder administrar um império tão grande, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados no alto da cordilheira, né? Ele foi dividido em 4 províncias, estradas ligavam o império, um sistema de correios muito interessante ligava uma região à outra e tinha o exército espalhado nas 4 províncias do Império Inca. Uma coisa que é legal a gente parar para pensar um pouquinho. Esse sistema de estradas, esse sistema de trânsito, de informação com os correios, e aí o correio é uma coisa fascinante, né? Você tinha alguns incas que eram os carteiros, vamos colocar assim. Eles percorriam, correndo essas estradas, levando mensagens para outros incas que transferiam a mensagem de uma região para outra. Então, é como se uma mensagem fosse carregada por um inca por 20 quilômetros, ele passava para outra, até espalhar aquela mensagem pelo império ou levar informação até o imperador. Isso, infelizmente, que parece uma coisa muito boa, vai acabar facilitando a invasão espanhola. Os espanhóis vão usar essas estradas, vão usar o sistema de comunicação deles e vão dominar o mundo inca, utilizando o que foi criado por eles para facilitar a sobrevivência desse povo. Então, o que era bom se tornou muito ruim na mão dos espanhóis como forma de ascender, de atacar, de chegar até esse povo inca e ocupar a região do mundo inca ali. Bom, galera, a sua religião, basicamente, era baseada numa astronomia e numa astrologia, estudar os astros e fazer previsões, né? Elaborar um calendário, tinham uma matemática extremamente interessante. Os incas tinham uma calculadora, né, que utilizava cordões e nós nas linhas. Essa calculadora inca servia para os cálculos matemáticos da astronomia, para os cálculos matemáticos da atividade comercial deles ali. Acreditavam no Deus Sol, Inti, acreditavam na deusa Lua, no Deus do Trovão, na deusa Terra. E tinham a visão que existia um criador do universo, um ser criador do universo, que era o Viracocha, né, que havia criado todo o universo em nome de Deus, né? Suas cerimônias religiosas incluíam sacrifícios humanos, como também faziam maias e astecas, e incluíam o sacrifício de llamas, que é o animal considerado sagrado na cordilheira, né, pelos incas naquele momento ali. Aliás, da lhama se aproveitava tudo, né? O couro, a lã para fazer roupas, os ossos para fazer pontas de lança, para fazer botões de roupa, né? Tudo, basicamente, saía, se aproveitava desse animal que era a lhama, né? E faziam, nessas comemorações e festas religiosas, né? Além do sacrifício humano e de lhamas ali, danças e uma bebida, uma cerveja feita à base de cereais chamada chicha, que, aliás, é produzida até hoje no Peru e faz parte da cultura peruana tomar chicha, que é a cerveja feita com cereais ali da cordilheira, né? É uma civilização bastante interessante. A base alimentar desses caras era a batata,
plantavam milho, claro, plantavam outros cereais, mas basicamente se alimentavam de batata. O sistema de terraceamento levava à produção. Existe uma curiosidade interessante ali, né? Hoje, o Museu Internacional, o Museu Mundial da Batata está no Peru, né? Então, a quantidade, a diversidade de produção de batata era tão grande quanto a quantidade e diversidade do milho para os maias e astecas, né? Eles acreditavam que o centro do mundo, o centro de todo o universo que eles viviam ali, da Terra, era a região do Peru, né? A região do está Machu Picchu, que é a região do Cusco, né? A região famosa, a região do Cusco, e que ali, né, do centro do mundo, o imperador governava e realizava, né, os atos cerimoniais para o Deus Sol. Galera, é legal pensar nos Incas a partir de um desenho muito interessante chamado A Nova Onda do Imperador. Esse desenho, A Nova Onda do Imperador, fala desse lado místico, desse lado cultural, desse lado social e político do mundo Inca, né? Apesar de um desenho, ele traz muitas ideias do que era o mundo Inca, assim como eu citei na outra aula, né? Na aula da semana passada, o Eldorado, que faz uma referência ao mundo asteca. Como eu citei também o filme, né? Apocalipto, que faz uma referência ao mundo maia, né? Então, sempre é bom a gente ter essa visão cinematográfica para a gente conseguir interpretar, analisar, fazer algumas análises mais contundentes sobre aquilo que é falado na aula, né? E só para terminar, eu quero discutir aí rapidamente a destruição do mundo Inca. O mundo Inca foi invadido pelos espanhóis. Um espanhol chamado Francisco Pizarro invade o mundo Inca ainda no século XVI. Esse mundo Inca é tomado, a população é submetida ao trabalho para os espanhóis. O espanhol utiliza o sistema de mita que os Incas já usavam, ou seja, o trabalho compulsório temporário é mantido, né? E a exploração do ouro e da prata, onde nós tínhamos a maior mina de prata da América, que ficava na Bolívia, né? Foi feita vigorosamente. Então, a gente pode analisar, enquanto os maias se autodestruíram, os espanhóis apenas tomaram aquele mundo em crise, os astecas foram violentamente atacados e boa parte da população exterminada, e o mundo Inca, quem não foi morto durante a ocupação espanhola, foi utilizado como mão de obra no sistema de mita que os espanhóis mantiveram, copiando aquilo que os Incas já faziam. Galera, era isso que eu queria passar para vocês hoje, mostrar um pouco da civilização Inca, analisar um pouquinho dela junto com vocês e fazer as devidas comparações com o mundo maia e com o mundo asteca. Assistam e reassistam essa aula, usem as dicas cinematográficas que eu coloquei, aprendam a trabalhar com esse conteúdo, porque são temas de Enem, são temas de vestibular, são temas de conhecimento pessoal para vocês aí, né? Um dia, talvez, vocês vão até o México, região de Cancún, e possam visitar as cidades maias, né? Um dia você pode ir até a cidade do México e conhecer o local onde foi construído a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do mundo asteca. Um dia você pode subir a cordilheira até o Peru e visitar Machu Picchu, a cidade sagrada, né, dos Incas, no alto da cordilheira, no centro da região do Cusco, onde viveu o imperador Inca, né? Isso é cultura, isso é conhecimento, isso é uma preparação, né, para aquilo que vocês vão fazer no final do terceiro ano, que são os vestibulares e o Enem, tá bom? Galera, agradeço a atenção de vocês novamente, um abraço a todos e todas aí, cuidem-se nessa segunda onda, infelizmente, da pandemia aí, e vamos ficar bem para que o ano que vem, com a vacina, a gente possa arrebentar a boca do balão, voltando para a sala de aula, vivendo um novo normal, com certas adaptações, mas saindo da situação tão complexa que está passando, vai passar e vai acabar, tá? Nós sabemos que o ano que vem, com certeza, nós teremos um ano muito bom, um ano muito feliz de recuperação, esquecendo 2020, pensando, né, na nossa escola, no nosso estudo e na nossa preparação de vida aí, tá bom? Abração a todos e todas. Tchau, tchau, galera. Valeu, viu? Obrigado.